Parece que o mundo conspirou para que o cidadão comum viva eternamente no aperto, vendendo o almoço para comprar a janta, enquanto o tempo escorre por entre os dedos. É de dar um nó no peito ver tanta gente boa, esforçada e honesta dando murro em ponta de faca, acreditando piamente que o suor do rosto, por si só, vai atrair a prosperidade. Mas aqui vai uma verdade, daquelas que doem, mas libertam. Trabalhar feito um condenado sem ajustar os parafusos da mente é o caminho mais curto para uma velhice cheia de arrependimentos e bolsos vazios. Muita gente se pergunta por que a conta nunca fecha, por que as oportunidades parecem fugir como se o indivíduo tivesse uma doença contagiosa, mas a verdade é contraintuitiva. A pobreza, na maioria das vezes, não é falta de dinheiro. É excesso de hábitos que expulsam a abundância para bem longe. Napoleon Hill observava que existe uma ciência invisível na escassez, quase como se o sujeito estivesse programado para falhar. Hill, aquele que decifrou o código dos homens mais poderosos da história, já avisava que a mente não aceita vácuo. Se não houver um plantio deliberado de desenvolvimento pessoal, as ervas daninhas da mediocridade tomam conta de tudo sem pedir licença. Existe uma curiosidade mórbida em ver como pequenos deslizes diários, que parecem inofensivos, são na verdade correntes pesadíssimas. A recompensa rápida para quem decide parar de se enganar hoje é a clareza de enxergar esses ralos abertos. O indivíduo que desperta para essas verdades para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do próprio destino. Mas para isso é preciso ter a coragem de encarar os monstros que moram nos próprios costumes. O segredo que poucos contam é que a riqueza é um subproduto de quem se é e não apenas do que se faz. E é justamente nessa engenharia interna que a chave do cofre está escondida. O sujeito que deseja mudar de patamar precisa, antes de mais nada, marcar a sua posição no mundo com a força de quem não aceita mais as migalhas da dúvida. Não se trata apenas de assistir a um vídeo ou de ouvir palavras bonitas. Trata-se de selar um compromisso com a própria evolução. A escrita, no universo do desenvolvimento pessoal, atua como um selo no subconsciente, uma âncora que impede o indivíduo de voltar para o mar da mediocridade. Para que o conhecimento que será entregue agora encontre morada em solo fértil, o convite é para registrar aqui embaixo um decreto de soberania. Digite nos comentários: "Eu assumo o meu sucesso". Essa pequena ação, acredite, é o primeiro passo para separar o joio do trigo e mostrar para si mesmo que a era da deriva acabou. Além disso, fazer parte deste espaço, se inscrevendo no canal, não é apenas um clique mecânico, mas a escolha deliberada de caminhar ao lado de quem estuda as lições de Napoleon Hill para transformar sonhos em realidade concreta. É o momento de colocar os pingos nos is e decidir se o indivíduo quer ser apenas um espectador da vida alheia ou o protagonista da sua própria riqueza. Ao se inscrever, o sinal enviado é claro: a busca pela excelência é o novo norte. E é justamente com essa mentalidade de compromisso que o primeiro grande ralo de dinheiro se torna visível aos olhos de quem decidiu despertar. É muito comum a gente se pegar olhando para os lados e sentindo que o jogo está viciado. A inflação que não dá trégua, aquele chefe que parece não enxergar o esforço alheio, ou até a falta de sorte que insiste em bater na porta. É humano sentir esse cansaço e, vamos ser sinceros, às vezes dá uma vontade enorme de apenas sentar na calçada e apontar o dedo para tudo que está errado lá fora. Afinal de contas, o mundo não anda fácil para ninguém, e a sensação de que somos apenas uma folha seca sendo levada por um vento forte é real. No entanto, é justamente nesse ponto de dor que mora o perigo mais sutil e devastador para quem busca o desenvolvimento pessoal. O hábito de se colocar no papel de passageiro e não de motorista da própria história. A gente precisa bater um papo muito honesto sobre isso. Quando o sujeito passa a maior parte do tempo justificando o seu saldo bancário ou a sua falta de perspectiva com base nas ações do governo, na crise global ou na herança que não recebeu, ele está, sem perceber, entregando as chaves da sua vida para estranhos. Napoleon Hill,
com toda a sua vivência observando os bastidores da riqueza, chamava isso de deriva. É aquele estado em que a pessoa para de pensar por conta própria e passa a reagir apenas ao que acontece fora dela. É como se ela estivesse em um barco sem remo. Se o vento for bom, ela anda. Se o vento for ruim, ela fica a ver navios. E a pior parte, esse hábito traz um conforto enganoso, porque é muito mais fácil dizer que não deu certo porque o país está em crise do que admitir que faltou um plano B ou uma busca por novos conhecimentos. A empatia aqui é fundamental, porque a gente entende que as dificuldades são reais e muitas vezes cruéis. Mas o desenvolvimento pessoal nos ensina que, embora não possamos controlar o vento, temos total controle sobre a posição das velas. O hábito de culpar o mundo cria uma espécie de cegueira oportuna. O indivíduo fica tão focado no que não pode mudar que acaba não enxergando as brechas que o mercado e a vida sempre deixam abertas. É uma armadilha mental que mantém a pessoa pobre não apenas de dinheiro, mas de iniciativa. Se a conversa interna é sempre sobre o que eles estão fazendo para te prejudicar, a sua mente para de buscar o que você pode fazer para se proteger e prosperar. Para sair desse labirinto, o primeiro passo prático é entender a lei da autossugestão que Napoleon Hill tanto defendia. Se o sujeito se convence diariamente de que é uma vítima do sistema, o subconsciente dele vai trabalhar incansavelmente para provar que ele está certo, sabotando qualquer ideia de negócio ou oportunidade de promoção que apareça. A mente é um terreno que aceita qualquer semente, e a semente da vitimização só produz frutos amargos. É preciso trocar o porquê isso está acontecendo comigo pelo o que eu posso aprender com isso para sair mais forte. É uma mudança de chave que parece boba, mas que altera toda a química da ação. Vamos pensar em um exemplo que a pessoa consiga aplicar agora mesmo. Imagine alguém que sente que o seu salário está estagnado. Em vez de gastar energia reclamando na hora do café sobre como a empresa é injusta, o caminho do desenvolvimento pessoal sugere que o indivíduo faça um inventário das suas próprias habilidades. O que ele sabe fazer que gera tanto valor que a empresa teria medo de perdê-lo? Se a resposta for nada além do básico, aí está o ponto de partida. Investir em um curso de oratória, dominar uma nova ferramenta de gestão ou ler obras que expandam a visão de mundo, como o clássico O Efeito Composto, de Darren Hardy, ou Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, são ações de quem assumiu o leme. É focar no que está sob o seu governo. Esse hábito de culpar o externo é um dreno de energia financeira, porque tira o foco da produção e coloca no lamento. E o lamento não paga boletos. Quando o indivíduo entende que a sua realidade é, em grande parte, o resultado das suas escolhas e da sua preparação, ele para de esperar pelo momento ideal ou pelo governo perfeito e começa a cavar o seu próprio poço. A riqueza real começa a brotar quando o sujeito decide que, não importa o que aconteça lá fora, ele vai continuar sendo a causa e não apenas o efeito. É um processo de amadurecimento que dói, porque tira o nosso colinho das desculpas, mas é a única porta que leva para a verdadeira abundância. O perigo de se manter nesse padrão é que ele é contagioso. O sujeito começa a atrair outras pessoas que também adoram reclamar, criando um círculo de influência que só reforça a escassez. No fim das contas, a pergunta que fica é: você quer ter razão ou quer ter resultados? Ter razão sobre o quanto a vida é difícil não vai mudar a cor do seu saldo bancário, mas ter resultados exige que você pare de dar murro em ponta de faca e comece a afiar a sua própria lâmina. É essa postura de autoridade que prepara o terreno para o próximo desafio, que é justamente onde o dinheiro costuma ir embora sem que a gente perceba, no calor da emoção. Existe uma armadilha muito sedutora que a vida moderna coloca no nosso caminho e que, se a gente não tomar cuidado, vira uma corrente pesadíssima nos pés de quem quer crescer. É aquela vontade quase incontrolável de compensar um dia difícil, uma semana estressante ou uma frustração pessoal com um presentinho para si mesmo.
Quem nunca sentiu aquele alívio momentâneo ao passar o cartão e levar para casa algo que nem era tão necessário assim, mas que naquele minuto pareceu o remédio para todos os males? O problema é que esse hábito de buscar o prazer agora, abrindo mão da segurança de amanhã, é um dos maiores ralos de riqueza que o desenvolvimento pessoal tenta desesperadamente fechar. É o que se pode chamar de ditadura da gratificação imediata, onde o sujeito se torna escravo dos próprios impulsos e acaba vendendo a sua liberdade futura por migalhas de satisfação presente. A gente precisa entender que o marketing, hoje em dia, é uma máquina de guerra desenhada para apertar os botões da nossa carência. O indivíduo é bombardeado por promessas de que aquele celular novo, aquela roupa de marca ou aquele carro financiado a perder de vista vão trazer a felicidade e o status que ele tanto almeja. É fácil cair nessa conversa e é preciso ter muita empatia com quem se sente seduzido, porque a pressão social para parecer bem-sucedido, antes mesmo de ser bem-sucedido, é esmagadora. Só que, na filosofia de Napoleão Hill, o sucesso real não aceita atalhos emocionais. Ele exige que o sujeito domine o seu desejo e o canalize para a construção de algo sólido. Quando a pessoa gasta o que não tem para impressionar quem não gosta, ela está apenas cavando um buraco mais fundo na própria escassez. Essa necessidade de recompensa rápida funciona como uma anestesia. O sujeito está infeliz no trabalho, sente que a vida não anda e, em vez de investir tempo e dinheiro em desenvolvimento pessoal para mudar de patamar, ele gasta o pouco que sobra em entretenimento fugaz ou objetos que perdem o brilho em uma semana. É um ciclo vicioso. A pessoa gasta para se sentir bem, fica sem dinheiro, o que gera mais estresse, e ela volta a gastar para aliviar esse novo estresse. É como tentar apagar um incêndio jogando álcool. Para mudar a realidade financeira, é preciso ter a coragem de dizer não para os impulsos de agora em nome do sim gigante que o futuro reserva. É o que Hill chamava de autodisciplina, a capacidade de governar a própria mente para que ela trabalhe a seu favor e não contra o seu bolso. Um exemplo prático que a pessoa pode adotar hoje mesmo para quebrar essa corrente é a técnica da espera de 72 horas. Sempre que o indivíduo sentir aquela vontade louca de comprar algo que não estava no script, ele deve se obrigar a esperar 3 dias inteiros antes de finalizar a compra. Se depois desse tempo a vontade ainda for vital, aí se avalia com calma. Na maioria das vezes, o fogo de palha da emoção apaga e a pessoa percebe que era só um impulso momentâneo. Outra ação fundamental é a leitura de obras que ensinam o valor do tempo e dos juros compostos, como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clausen. Esse livro é um verdadeiro bálsamo para quem quer aprender a regra de ouro. Uma parte de tudo o que você ganha pertence a você. Se a pessoa gasta tudo, nada pertence a ela. Pertence ao dono da loja, ao banco e à operadora de cartão. É preciso encarar o fato de que a riqueza é, em grande parte, o resultado de uma série de decisões chatas e disciplinadas tomadas no silêncio. No universo do desenvolvimento pessoal, a gente aprende que o investidor de sucesso é aquele que consegue olhar para o lucro imediato e preferir o crescimento sustentável. Napoleão Hill enfatizava que o desejo, quando não é transmutado em ação produtiva, acaba se tornando um vício que drena a energia vital e os recursos financeiros. O indivíduo que vive para o consumo emocional está sempre correndo atrás do próprio rabo, sem nunca conseguir acumular o capital necessário para fazer o dinheiro trabalhar por ele. É uma troca injusta, onde o sujeito entrega o seu bem mais precioso, o tempo de vida, em troca de quinquilharias. A empatia aqui entra ao reconhecer que, às vezes, o consumo é uma fuga de uma realidade que dói. Mas a solução não está na vitrine do shopping, e sim no fortalecimento da musculatura mental. Quando o indivíduo começa a investir em si mesmo, a estudar sobre finanças e a entender como o mundo do dinheiro realmente funciona,
O prazer de ver o patrimônio crescendo passa a ser muito maior do que o prazer de comprar um objeto novo. Ele começa a entender que cada real poupado e bem investido é um soldado que ele coloca para trabalhar na conquista da sua independência. É uma mudança de visão que transforma o poupador em um construtor de impérios. É sair da posição de quem é caçado pelo sistema e passar para a posição de quem caça as melhores oportunidades. O perigo desse hábito é que ele é silencioso e se disfarça de merecimento. Eu trabalho tanto, eu mereço isso, diz o sujeito para si mesmo enquanto faz mais uma dívida. Mas o que ele realmente merece é a paz de espírito de ter uma reserva financeira, a liberdade de poder escolher o que fazer com o seu tempo e a segurança de que o futuro não será um peso. O verdadeiro desenvolvimento pessoal ensina que o maior luxo que alguém pode ter é a liberdade de não precisar provar nada para ninguém. E é justamente quando a pessoa começa a se libertar dessas amarras do consumo desenfreado que ela percebe que o seu ambiente e as pessoas ao seu redor também jogam um papel crucial nessa jornada, muitas vezes agindo como uma âncora invisível. A gente já ouviu por aí, em tom de brincadeira, que quem anda com porco, farelo come. Mas a verdade nua e crua é que essa máxima popular carrega uma sabedoria de desenvolvimento pessoal que muita gente ignora por pura conveniência emocional. O sujeito se esforça, acorda cedo, tenta economizar cada centavo e estuda até tarde. Mas no fim de semana, ele se senta à mesa com pessoas que só sabem reclamar da sorte, falar mal de quem prosperou ou planejar o próximo gasto fútil. É como se o indivíduo estivesse tentando nadar contra a correnteza usando uma bota de chumbo. Por mais que ele faça força, o ambiente ao seu redor está programado para puxá-lo de volta para o fundo. É preciso ter muita coragem para admitir que, às vezes, as pessoas que a gente mais gosta são justamente aquelas que estão sabotando o nosso futuro financeiro sem que a gente perceba. Sabe aquela história de que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Pois é, no mundo real, isso funciona com uma precisão cirúrgica. Napoleon Hill, quando deu vida ao conceito de mastermind ou mente mestra, deixou claro que a união de 2 ou mais mentes cria uma energia invisível que pode ser a maior aliada ou a pior inimiga de um homem. Quando o círculo social é composto por gente que vibra na escassez, que acredita que o sucesso é fruto de esquema ou sorte e que gasta o tempo livre discutindo a vida alheia em vez de projetos, o indivíduo acaba sendo contagiado por essa mentalidade. O cérebro humano é uma máquina de imitação. Se todo mundo ao seu redor vive endividado e acha isso normal, a sua mente vai parar de disparar o alerta de perigo quando você também entrar no vermelho. É aqui que a empatia entra na conversa, porque dói demais perceber que alguns amigos de infância ou até familiares queridos se tornaram âncoras. Ninguém está dizendo que o sujeito deve se tornar uma pessoa fria ou abandonar quem ama, mas o desenvolvimento pessoal exige que se estabeleçam limites claros. É perfeitamente possível amar as pessoas sem permitir que a visão de mundo limitada delas dite o seu saldo bancário. O X da questão é que a maioria das pessoas tem pavor de ser a diferente do grupo. Elas preferem continuar na mediocridade acompanhadas do que prosperarem sozinhas ou em novos círculos. O medo da rejeição social é um ralo de riqueza silencioso, porque faz com que o indivíduo gaste o que não tem para manter um padrão de vida que o grupo aprova, em vez de investir no que realmente importa. O mentor que existe dentro de cada um de nós sabe que o sucesso deixa rastros, mas o fracasso também. Se a conversa de domingo é sempre sobre o que eles fizeram e nunca sobre o que nós vamos construir, o sinal de alerta deve estar no volume máximo. Napoleon Hill afirmava que a harmonia de pensamentos em um grupo é o que gera poder. Agora, imagine o poder negativo de um grupo que só reforça o medo, a dúvida e a indecisão. Para mudar de vida, o sujeito precisa, muitas vezes, trocar de mesa.
Ele precisa buscar ambientes onde as pessoas falem de investimentos, de novas ideias de negócios e de como superar os próprios limites. É buscar o que o desenvolvimento pessoal chama de contágio social positivo. Estar perto de quem já chegou onde você quer chegar faz com que o impossível comece a parecer rotineiro. Um exemplo prático para a pessoa aplicar hoje mesmo é fazer uma auditoria sincera do seu círculo íntimo. O indivíduo deve listar as 5 pessoas com quem mais passa tempo e se perguntar: essa pessoa me inspira a crescer ou me conforta na minha estagnação? Se o resultado for desanimador, não precisa brigar com ninguém. Basta começar a dedicar mais tempo para o que Hill chamava de mentes mestras literárias. Ler obras densas como A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, ou O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, é como se sentar à mesa com esses gênios. É uma forma de dar um tempo na influência negativa do ambiente físico, enquanto se fortalece a musculatura mental para buscar novas alianças que realmente somem. A gente precisa parar de pisar em ovos quando o assunto é o nosso futuro. O hábito de se manter em ambientes tóxicos financeiramente é uma forma de autossabotagem. O sujeito sabe que precisa investir, mas o amigo diz que a bolsa é cassino. Ele sabe que precisa estudar, mas o grupo chama para o bar só por umas horinhas. Esse gotejamento constante de desestímulo acaba furando a pedra da determinação mais forte. É preciso selecionar as batalhas e, principalmente, selecionar os aliados. A riqueza real flui para quem constrói uma rede de contatos baseada na mútua cooperação e no crescimento, e não no lamento compartilhado. Quando o indivíduo decide que a sua jornada de desenvolvimento pessoal é prioridade, o ambiente começa a se reorganizar quase que por mágica. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão criticar, chamando o sujeito de metido ou mudado. E sabe de uma coisa? Elas têm razão, você mudou. E essa mudança é o pedágio necessário para sair da pobreza e entrar na trilha da abundância. O problema é que, mesmo com as companhias certas e a mentalidade ajustada, existe um inimigo interno que adora sussurrar no ouvido do sujeito que ele pode deixar o trabalho duro para amanhã, criando uma paralisia que custa caro, muito caro. Existe um ladrão silencioso que não usa máscara nem arromba portas, mas que consegue esvaziar a conta bancária e a alma do sujeito com uma eficiência de dar inveja a qualquer criminoso profissional. Esse gatuno atende pelo nome de procrastinação. Muita gente acredita, de um jeito meio ingênuo, que deixar para depois é apenas um defeito bobo de quem é meio desorganizado. Mas no universo do desenvolvimento pessoal, a gente sabe que empurrar as tarefas com a barriga é, na verdade, um dos atestados mais claros de que a pobreza está batendo à porta. É o hábito de esperar que o céu fique perfeitamente azul, que o vento sopre na direção exata e que todos os semáforos da vida fiquem verdes antes do indivíduo engatar a primeira marcha. Só que, enquanto o sujeito espera o tal do momento ideal, a vida passa, os juros correm e o cavalo selado da oportunidade galopa para bem longe. É preciso ter uma sensibilidade aguçada para entender que, por trás daquela vontade de dar uma olhadinha nas redes sociais ou de descansar só mais um pouquinho antes de começar o projeto, muitas vezes mora um medo paralisante. O indivíduo tem pavor de falhar, tem receio do que os outros vão dizer e, por isso, acaba se escondendo no refúgio seguro da indecisão. Só que o custo de não decidir é quase sempre muito maior do que o custo de um erro cometido com coragem. Napoleon Hill, ao analisar a trajetória de centenas de milionários, percebeu que a marca registrada do fracasso é a falta de decisão firme. O sujeito que procrastina é aquele que demora uma eternidade para tomar uma resolução e a muda ao primeiro sinal de dificuldade. É o famoso em cima do muro, que no fim das contas só serve para cansar as pernas e não leva a lugar nenhum. O prejuízo financeiro da procrastinação é matemático e implacável. Imagine um indivíduo que sabe que precisa começar a investir.
que já entendeu que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas que sempre encontram uma desculpa para deixar o primeiro aporte para o mês que vem. Ah, esse mês tem um aniversário do fulano, mês que vem o IPVA vence e assim por diante. Esse depois custa caro. No desenvolvimento pessoal, a gente ensina que o tempo é o ativo mais precioso que existe e cada dia de hesitação é um dia a menos de multiplicação patrimonial. A indecisão é um ralo de riqueza porque ela consome a energia mental que deveria estar sendo usada para produzir valor. O sujeito fica exausto só de pensar no que tem que fazer, mas não faz, e essa fadiga da alma impede que ele enxergue as soluções óbvias que estão debaixo do seu nariz. Para quebrar esse ciclo vicioso, é necessário entender que a ação é a única cura para o medo e para a paralisia. Napoleon Hill enfatizava que o hábito de agir com rapidez é o que diferencia os líderes dos seguidores. Um exemplo prático que a pessoa pode aplicar hoje mesmo para domar esse leão é a técnica da regra dos 5 segundos. No instante em que o indivíduo percebe que está hesitando diante de uma tarefa importante, seja fazer aquela ligação de vendas, organizar as finanças ou sentar para estudar, ele deve fazer uma contagem regressiva silenciosa. 5, 4, 3, 2, 1 e agir fisicamente. É um jeito de atropelar a parte do cérebro que quer te manter no conforto da estagnação. Para quem quer se aprofundar na arte de fazer o que precisa ser feito, a leitura de obras como A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan, ou O Método Prático de A Arte de Fazer Acontecer, GTD, de David Allen, são divisores de águas. É fundamental ter empatia com o próprio processo, reconhecendo que a procrastinação é uma resposta ao estresse, mas não se pode deixar que ela vire a regra do jogo. O sujeito que se obriga a ser decidido, mesmo quando sente aquele friozinho na barriga, está construindo uma autoridade interna que o dinheiro não compra, mas que atrai o dinheiro como um ímã. A riqueza flui para quem é confiável. E ninguém confia em quem sempre deixa o compromisso para a próxima semana. Ser uma pessoa de palavra, começando por cumprir o que prometeu para si mesmo no silêncio do quarto, é a base de todo o desenvolvimento pessoal financeiro. É entender que feito é melhor que perfeito e que a excelência só vem para quem tem a coragem de ser mediano no começo, mas constante na caminhada. A procrastinação também se manifesta de forma sutil através da paralisia por análise. O sujeito quer investir, mas quer ler todos os livros do mundo antes de escolher a primeira ação ou o primeiro fundo imobiliário. Ele quer abrir um negócio, mas quer que o plano de negócios tenha 500 páginas e 0 riscos. Esse perfeccionismo nada mais é do que uma procrastinação gourmetizada. Napoleon Hill dizia que os planos devem ser colocados em prática imediatamente e que os ajustes devem ser feitos enquanto o barco já está navegando. Quem fica parado no porto esperando a tempestade passar, acaba vendo o barco apodrecer. A realidade financeira em 2026 não espera por ninguém, e a velocidade da decisão é muitas vezes o que determina quem fica com a fatia maior do bolo. Quando o indivíduo decide matar a procrastinação, ele libera um espaço gigante na sua vida para a prosperidade. Ele para de viver apagando incêndios e passa a ser o senhor do seu tempo. É uma sensação de liberdade que transborda para o saldo bancário, porque a produtividade real dispara. O problema é que, mesmo sendo decidido e agindo com rapidez, existe um perigo escondido naquilo que o sujeito acredita que já sabe. Às vezes, a pessoa até para de procrastinar, mas estaciona em um nível de conhecimento que não serve mais para o jogo atual, achando que já descobriu tudo o que precisava para vencer. Existe um tipo de cegueira muito perigosa que não afeta os olhos, mas sim a capacidade do sujeito de enxergar as novas curvas da estrada da vida. É aquela sensação de que já se viu de tudo, de que o conhecimento acumulado até aqui é mais do que suficiente para dar conta do recado.
Esse hábito, que se pode chamar de estagnação intelectual, ou em bom português, a soberba do conhecimento estático, é um dos maiores ímãs de pobreza que o desenvolvimento pessoal tenta combater. O indivíduo acredita piamente que, depois que pegou o diploma ou aprendeu o básico de um ofício, o seu trabalho de abrir a mente já está feito. Só que, em pleno 2026, com o mundo girando nessa velocidade estonteante, achar que o que te trouxe até aqui será o mesmo que te levará para o próximo nível é a receita perfeita para ficar para trás e comer poeira. A gente precisa ter muita empatia com o fato de que a rotina é pesada e, muitas vezes, o que o sujeito mais quer ao chegar em casa é desligar o cérebro e não pensar em mais nada. Afinal, a luta diária já consome um bocado de energia. No entanto, o problema é que a pobreza adora o conforto da ignorância. Napoleon Hill, em suas pesquisas profundas sobre a ciência do sucesso, deixava muito claro que o conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder real quando é organizado e direcionado inteligentemente para um fim específico através de planos de ação. Se o sujeito para de renovar o seu estoque de ideias, ele começa a usar ferramentas obsoletas para resolver problemas modernos. É como tentar consertar um computador de última geração usando uma marreta. O resultado vai ser desastroso e o prejuízo certo. O mundo de hoje não tem paciência com quem se recusa a ser um eterno aprendiz. A inteligência artificial, as novas dinâmicas do mercado financeiro e a rapidez com que as profissões se transformam exigem que o indivíduo esteja em um estado de desenvolvimento pessoal contínuo. A soberba de achar que já sabe como o mundo funciona faz com que a pessoa feche as portas para oportunidades que estão bem diante dela, mas que exigem um novo olhar. Napoleon Hill falava sobre a importância do conhecimento especializado e alertava que o conhecimento geral, por mais vasto que seja, raramente acumula riqueza. Se o sujeito não se especializa, se não estuda as novas tendências e se não busca entender para onde o dinheiro está fluindo agora, ele acaba se tornando uma peça descartável na engrenagem de outra pessoa. Muitas vezes, a pessoa se sente estagnada e reclama que a vida não lhe dá chances. Mas quando se olha para a cabeceira da sua cama ou para o seu histórico de navegação, não se encontra nada que desafie o seu intelecto. O hábito de parar de ler, de parar de questionar e de buscar novas habilidades cria um teto baixo para a prosperidade do indivíduo. A mente que não se expande, encolhe, e uma mente que encolhe não tem espaço para abrigar grandes fortunas ou grandes ideias. A empatia aqui reside em entender que dói admitir que não sabemos algo, mas essa humildade intelectual é o único adubo que faz a semente da riqueza germinar. No desenvolvimento pessoal, a gente diz que o tamanho do seu bolso será sempre proporcional ao tamanho da sua mente. Para quebrar esse padrão de estagnação agora mesmo, o sujeito precisa adotar o que se chama de mentalidade de crescimento. Um exemplo prático e poderoso é dedicar ao menos 30 minutos do dia para estudar algo que esteja totalmente fora da sua zona de conforto, mas que tenha o potencial de valorizar o seu passe no mercado. Se o indivíduo nunca entendeu como funcionam os fundos imobiliários, ou o que são ETFs, como o IVV ou o VOO, esse é o momento de mergulhar nesses temas. Ler obras que chacoalham as estruturas, como Quem Pensa Enriquece, do próprio Napoleon Hill, ou Antifrágil, de Nassim Taleb, ajuda a blindar a inteligência contra a obsolescência. Outra ação valiosa é buscar aprender uma nova língua ou uma habilidade digital que esteja em alta. Isso não é apenas estudo, é estratégia de sobrevivência e enriquecimento. A pobreza financeira é quase sempre a sombra de uma pobreza de ideias. Quando o sujeito se fecha para o novo, ele para de ver as soluções criativas e passa a enxergar apenas os obstáculos de sempre.
O hábito da soberba intelectual faz com que a pessoa gaste energia defendendo o que já sabe, em vez de usar essa mesma energia para descobrir o que ainda não sabe. É preciso ter a coragem de ser o mais burro da mesa de vez em quando, buscando a companhia de pessoas que saibam mais e que te obriguem a subir o nível. O desenvolvimento pessoal não é um destino onde se chega e se estaciona o carro. É uma estrada sem fim, onde cada novo conhecimento é um combustível para ir mais longe. O perigo real de se manter estagnado é que em 2026, a classe média que não se atualiza está sendo empurrada para baixo com uma força brutal. O sujeito que acredita que o seu emprego de 10 anos atrás está garantido só porque ele é um bom funcionário está vivendo em uma ilusão perigosa. A riqueza flui para quem resolve problemas, e os problemas de hoje exigem mentes frescas e atualizadas. Quando o indivíduo entende que o seu maior ativo é a sua capacidade de aprender, desaprender e reaprender, ele se torna imparável. E é justamente com essa mente aberta e preparada que ele consegue enxergar que, após derrubar esses 5 hábitos, o caminho para o topo está finalmente limpo, mas a subida exige um tipo de fôlego que só quem realmente quer mudar de vida consegue sustentar. Chegamos àquele momento decisivo em que o sujeito percebe que o véu caiu e não dá mais para fingir que a escassez é apenas uma obra do acaso ou uma perseguição do destino. O conhecimento que foi destrinchado aqui é pesado, é denso e, para ser bem sincero, incomoda um bocado porque tira o indivíduo daquela zona de conforto onde a culpa era sempre dos outros. A gente sabe que encarar esses 5 hábitos de frente exige um estômago de ferro e uma vontade de vencer que seja maior do que qualquer desculpa esfarrapada. Afinal de contas, é muito mais fácil continuar dando murro em ponta de faca e reclamando da sorte do que assumir a responsabilidade de limpar o próprio terreno mental. Mas olha, se o indivíduo chegou até este ponto da nossa conversa, é porque lá no fundo ele sabe que nasceu para algo muito maior do que apenas pagar boletos e sobreviver até o próximo 5º dia útil. A pergunta que fica latejando na mente agora é uma só. Até quando o sujeito vai aceitar ser o coadjuvante da própria história financeira? A vida não tem pena de quem hesita e o tempo, esse sim, não perdoa ninguém. Cada dia que o indivíduo passa alimentando esses hábitos que drenam a sua riqueza é um dia a menos de liberdade, de paz e de poder proporcionar o melhor para quem ele ama. No universo do desenvolvimento pessoal, a gente aprende que a distância entre o querer e o ter é exatamente a ação que se toma logo após o despertar. O mentor invisível que habita na obra de Napoleon Hill não cansava de repetir que o sucesso não exige explicações, mas o fracasso não aceita desculpas. Então, qual vai ser a narrativa que o sujeito vai contar para si mesmo ao deitar a cabeça no travesseiro hoje? Vai ser a história de quem descobriu os furos no barco e começou a consertá-los, ou de quem preferiu continuar afundando porque dava muito trabalho remar? É preciso ter a coragem de ser impopular consigo mesmo de vez em quando. O sujeito precisa se olhar no espelho e perguntar: eu estou sendo a pessoa que merece a fortuna que eu desejo? Se a resposta for um silêncio constrangedor, ótimo. Esse é o ponto de partida real para o desenvolvimento pessoal de alto nível. A mudança não vem de um estalo de dedos, mas de uma decisão inabalável de não aceitar mais a mediocridade. É aplicar cada lição, é silenciar a voz da procrastinação e é buscar a companhia de quem te obriga a subir o nível. A prosperidade financeira é uma construção diária, tijolo por tijolo, e o cimento que liga tudo isso é a persistência que Napoleon Hill tanto defendia. Sem esse fogo interno, qualquer técnica de investimento ou plano de negócios vira apenas papel molhado. E aí? O sujeito está pronto para dar esse passo além? Ou vai deixar que este conhecimento se perca no mar de distrações do dia a dia? O desafio agora é prático. Escolha um desses 5 hábitos que mais te machucam hoje e decida eliminá-lo nesta semana. Não tente mudar o mundo de uma vez. Comece mudando a si mesmo no detalhe.
O que você vai fazer de diferente amanhã de manhã para mostrar ao seu subconsciente que agora quem manda é você? Compartilhe aqui nos comentários qual desses hábitos você vai enterrar hoje mesmo. Vamos criar uma corrente de quem decidiu prosperar de verdade. Se você sentiu que essa conversa sacudiu as suas estruturas e que este é o lugar onde a sua mente finalmente encontrou o alimento que precisava, não perca o fio da meada. Inscreva-se no canal para não ficar a ver navios enquanto o mundo avança. Curta este vídeo para que essa mensagem de soberania chegue a mais pessoas que estão precisando desse choque de realidade. E ative as notificações. O próximo passo dessa jornada é entender como proteger a sua visão e os seus planos das críticas de quem não tem a mesma coragem que você. O próximo vídeo será um divisor de águas na sua blindagem mental, e você não pode se dar ao luxo de perder. O caminho para o topo é íngreme, mas a vista lá de cima faz cada gota de suor valer a pena.